2 Crônicas, capítulo 25. Amazias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá, e ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que era agradável a Deus, o Senhor, mas ele não foi sincero. E logo que ele se firmou no poder, ele mandou matar os oficiais que haviam assassinado o seu pai, o rei. No entanto, não mandou matar os filhos deles, mas seguiu o que o Senhor havia ordenado nas leis de Moisés. Os pais não serão mortos por causa de crimes dos filhos, e nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. Amazias mandou chamar todos os homens que tinham 20 anos de idade para cima, das tribos de Judá e de Benjamim, e ele os organizou de grupos de 1000 e de 100, segundo as famílias em que pertenciam, e os pôs debaixo do comando de oficiais. E eram 300.000 homens, todos soldados, corajosos e experientes. Todos estavam armados, com lanças e escudos. Além desses, Amazias contratou 100.000 soldados de Israel, com 3.400 quilos de prata. Mas um profeta foi falar com Amazias e disse: Ó rei, não levem esses soldados, pois o Senhor Deus não está com eles, esses homens do reino do norte. Mas se o Senhor achar que com eles o seu exército ficará mais forte, então o Senhor Deus fará com que o Senhor seja vencido pelos inimigos, pois é Ele quem tem o poder para dar a vitória ou a derrota. E Amazias perguntou: Então o que vai acontecer com toda aquela prata que eu paguei para que os soldados de Israel lutassem ao meu lado? E o profeta lhe respondeu: O Senhor Deus pode lhe dar muito mais do que isto. Então Amazias mandou os soldados do reino do norte embora, e eles foram embora furiosos com o povo de Judá. Amazias tomou coragem e foi com seu exército até o Vale do Sal, onde matou 10.000 edomitas. Outros 10.000 foram presos pelos soldados de Amazias e foram levados para o alto de um rochedo. E daí eles foram jogados de lá de cima e caíram esmigalhados no chão. Enquanto isso, os soldados israelitas, aqueles que Amazias tinha mandado embora, eles atacaram as cidades de Judá que ficavam entre Samaria e Bet-horon. Eles mataram 3.000 pessoas e levaram consigo muitas coisas. E assim, depois de ter derrotado os edomitas, Amazias voltou para Jerusalém e trazendo consigo os ídolos deles. Amazias fez desses ídolos os seus próprios ídolos e os adorou, e também queimou incenso a eles. O Senhor Deus Todo-Poderoso ficou muito irado com Amazias e lhe enviou um profeta que lhe disse: Por que o Senhor está adorando a esses deuses dos estrangeiros que não puderam salvar os povos deles? Mas o rei Amazias interrompeu ele, dizendo: Desde quando eu coloquei você como meu conselheiro? Cale sua boca, senão eu vou mandar matá-lo. O profeta se calou, mas antes ele disse: Eu sei que Deus decidiu destruí-lo, pois o Senhor fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. E depois de consultar os seus conselheiros, o rei Amazias mandou mensageiros ao rei de Israel, o rei Jeoas, que era filho de Jeoacas e neto de Jeú, desafiando ele para uma batalha. Porém o rei Jeoas lhe respondeu assim:
Uma vez, um espinheiro dos montes Líbanos mandou uma mensagem para os cedros: dê a sua filha em casamento para o meu filho. Mas um animal selvagem passou por ali e pisou por cima do espinheiro. De fato, você, Amazias, venceu os edomitas e por isso está todo orgulhoso. Alegre-se com a sua fama e fique em casa. Para que arrumar um problema que trará somente desgraça para você e para o seu povo? Mas Amazias não quis atendê-lo, pois era da vontade de Deus, o Senhor, que Amazias e o seu povo fossem presos pelos seus inimigos, porque eles adoraram os deuses dos edomitas. Então o rei Jeoas saiu com seus soldados e lutou contra Amazias em Bet-Semes, na região de Judá. O exército de Amazias foi derrotado e todos os seus soldados fugiram para casa. Jeoas prendeu Amazias em Bet-Semes e o levou para Jerusalém, onde derrubou as muralhas da cidade desde o portão de Efraim até o portão da esquina, um trecho de mais ou menos 200 metros. Ele pegou toda a prata e todo o ouro que ele achou. Ele também pegou todos os objetos do templo que estavam sendo guardados pelos descendentes de Obed-Edom. Pegou também todos os tesouros do palácio e também levou reféns. E com tudo isso voltou para Samaria. O rei Amazias de Judá viveu 15 anos, depois da morte do rei de Israel, Jeoas, o filho de Jeoacas. Todas as outras coisas que Amazias fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas nas histórias dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amazias se revoltou contra Deus, o Senhor, houve uma conspiração em Jerusalém para matá-lo, mas então ele fugiu para a cidade de Lax. Porém, os seus inimigos seguiram-o até lá e conseguiram matá-lo. O seu corpo foi levado de volta para Jerusalém, num cavalo, e foi sepultado no túmulo dos reis, na cidade de Davi.